audiência pública, o senhor disse que o país vive hoje uma das situações mais sérias em saúde pública, né? E que não vai faltar recursos para o combate do mosquito Aedes aegypti. Por que só agora, ministro? Nós estamos vivendo epidemias de dengue há 3 décadas e cada vez mais a gente percebe mais pessoas infectadas, no caso por dengue, mais pessoas mortas. Ano passado o país bateu recorde em mortes por dengue. Por que precisamos chegar nessa situação limite agora de microcefalia no cenário para ter essa mobilização? Bom, o vírus Zika, ele não circulava no Brasil. A primeira notificação dele foi no final de abril de 2015. E aí, meses depois, 4 meses depois, 5 meses depois, 7 meses depois, 8 meses depois, 9 meses depois da epidemia de Zika, apareceram os casos de microcefalia. Então, o que é que nós estamos dizendo? O mosquito sempre foi perigoso. Ele transmitia a dengue, que a dengue mata. O ano passado a dengue matou 50 mil pessoas no mundo inteiro. A dengue existe em 113 países do mundo. 2,5 a 3 bilhões de pessoas moram em países que têm dengue. Então, por que os 113 países não conseguiram controlar a dengue, não conseguiram controlar o mosquito? Porque o mosquito tem suas estratégias de sobrevivência. Agora, nós temos que ganhar essa batalha. Agora nós precisamos ser vitoriosos, porque o mosquito está muito mais perigoso do que o que ele era. Porque além da dengue, ele está transmitindo a chikungunya e a zika. E a zika causa microcefalia. Então é preciso verdadeiramente haver uma grande mobilização nacional, o governo fazer o máximo esforço, o governo federal, o governo estaduais e governos municipais, e sobretudo, que é imprescindível e indispensável, a participação da sociedade. Nós só seremos vitoriosos se tivermos a conjugação de esforços, poder público e a sociedade juntos. Em relação ao poder público, os médicos sanitaristas pontuam muito a questão da falta de saneamento básico como uma das principais responsáveis aí por essa falta de controle do mosquito. Por outro lado, por parte da população, campanhas educativas vêm sendo feitas há 3 décadas e a gente não consegue mobilizar as pessoas para a importância da eliminação desses criadouros. Fazendo meia-culpa da parte do governo, enfim, e da população, por que tanta falha sucessiva das duas partes? Eu não tenho receio de dizer a verdade. O Brasil precisa investir muito mais do que o que tem investido em saneamento. Isso é uma realidade que não adianta ser escondido. O que nós podemos dizer é que o governo do país que mais investiu em saneamento de todos os governos na história foi o governo da presidenta Dilma. Foi o suficiente? Ainda não. É preciso investir muito mais. Mas nós não podemos dizer que o Brasil tem um nível de saneamento que nós precisamos e que gostaríamos de ter. E por que é tão difícil mobilizar a população no que diz respeito para eliminar os criadouros, já que algumas das regiões do país o principal problema está dentro de casa? Exatamente. Mais de 2/3 dos criadores, Cláudia, estão dentro das residências. Quando a gente diz dentro das residências, dentro das casas, dentro dos muros das casas. Então, por isso, é imprescindível a participação da sociedade. E agora eu entendo que a sociedade está mobilizada. A imprensa, eu aproveito aqui de público para parabenizar, tem feito um trabalho extraordinário. Tem sido o nosso principal aliado. Os jornais escritos, as televisões, os telejornais, as rádios, têm verdadeiramente dado uma aula ao Brasil, informando a população de tudo que está acontecendo. E tivemos o prazer de ver ontem a pesquisa que foi feita pela MDA, contratada pela CNT, que mostra exatamente isso. Respondendo à pergunta, 85% da população brasileira declaram que estão mudando seus hábitos com relação ao mosquito em função das informações que estão tendo agora. Então, agora a sociedade está mobilizada, o poder público está fazendo esforço como nunca foi feito em nenhuma época passada.
O senhor acredita que essa mobilização também vai atingir, por exemplo, a questão das notificações? Porque o que vem sendo colocado é que hoje é difícil a gente saber exato se está tendo um aumento real dos casos de microcefalia no país, porque sempre houve uma subnotificação crônica das infecções congênitas. Então, os médicos geneticistas, por exemplo, dizem que esse dado do Ministério de 150 casos é melhor que ele nem existisse, porque ele é irreal. No dia a dia, são muito mais infecções congênitas. Essa questão toda hoje em torno da microcefalia, eu acredito que vai melhorar a questão do diagnóstico, não só da microcefalia, mas das infecções congênitas de uma forma geral? A gente tem que separar o que é científico do que as pessoas falam sem base, sem solidez. Esse aqui foi um boletim da própria OMS, né, que foi publicado, 2 boletins alertando para essa subnotificação que há. Havendo subnotificação ou não, está estabelecida a correlação positiva entre a epidemia de microcefalia que o Brasil está vivendo e a epidemia de Zika que o Brasil viveu, está vivendo ainda, meses antes. Então, o que é que ocorreu? Nós não tínhamos vírus circulando, o vírus Zika circulando aqui no Brasil. Então, no início do ano 2015, nós tivemos uma epidemia de Zika. Onde? No Nordeste. Em que lugar? Nas cidades litorâneas. Bom, 6 meses depois, 7 meses depois, 8 meses depois, 9 meses depois, nós tivemos uma epidemia de microcefalia. Onde? Exatamente no Nordeste. Em que lugar do Nordeste? Principalmente na borda do Nordeste da região litorânea. Então, essa é uma relação epidemiológica. Onde nós estamos tendo o maior número de casos de microcefalia? Onde nós tivemos o maior número de casos de Zika. Onde estamos tendo menos número de casos de microcefalia? Onde tivemos menos número de casos de Zika. Onde nós não estamos tendo microcefalia? Onde nós não tivemos caso de Zika. Então, epidemiologicamente, está estabelecida essa correlação. Mas não é só isso. O achado radiológico do cérebro microcéfalo é um achado de infecção. E aí, quais são as causas da infecção? Tem várias causas de infecção. Não tinha Zika. Agora tem a Zika também. Então, o padrão da Zika é diferente do padrão das outras causas, mas é uma causa infecciosa. E há relação biológica. Então, nós temos N casos que foi detectado. Por exemplo, o primeiro caso que foi detectado, a doutora Adriana Mello, da Paraíba, identificou microcefalia em 2 fetos, coletou o líquido amniótico da mãe e mandou para a Fiocruz, foi identificado o Zika. Uma criança morreu no Ceará, logo após o nascimento com microcefalia. O médico tirou o sangue, tirou parte do tecido, do fígado, dos rins, do baço, do cérebro, mandou para o Instituto Evandro Chagas. Foi feito o teste, apareceu o vírus Zika. Uma senhora da Eslovênia, estava no Brasil, gestante, teve Zika. Foi constatado microcefalia. Foi para a Eslovênia, fez o aborto, que é legal lá na Eslovênia. Abriram o cérebro da criança, fizeram o estudo com o microscópio eletrônico. Foi identificado o vírus no cérebro da criança. Isso não é coincidência. Então está comprovado epidemiologicamente, está comprovado biologicamente que a epidemia de microcefalia que o Brasil está vivendo é em função da epidemia de Zika que nós estamos vivendo. Agora, não existe ainda uma relação de causa e efeito, não tem nenhum estudo ainda mostrando que foi o vírus que está causando a microcefalia. Ele foi encontrado, o que dizem, é o bandido que foi encontrado no local do crime, mas ninguém viu ele ainda cometendo o crime. Encontrado em todos os locais do crime. Toda vez que se pesquisa, e mais. No Pernambuco, nós já temos mais de 40 casos de crianças com microcefalia, que é feito o exame do líquido céfalo-raquidiano, extrai o líquido da coluna da criança. E foi encontrado uma proteína, um anticorpo chamado IgM, que só pode ter sido produzido pela criança, não pode ter sido produzido pela mãe. Então, como é que essa criança produziu um anticorpo para o vírus? Porque ela teve o vírus no útero da mãe. Isso é uma questão superada. A causa da microcefalia que o Brasil está vivendo, da epidemia, é o vírus Zika. O que é que não tem resposta ainda? E nós estamos com o técnico do CDC e do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde da Paraíba. É o seguinte: o vírus Zika é uma causa necessária e suficiente para causar microcefalia,
ou precise de algum fator predisponente ou alguns fatores contribuintes. O que não está respondido é isso. Agora, que é a causa, isso é incontestável. E o senhor acredita que, enfim, esses outros estudos que vão mostrar realmente a relação causa e efeito sejam importantes ou sejam desnecessários nesse momento? O que nós estamos dizendo é o seguinte: quem causa a microcefalia é a zika. Agora, é a zika sozinha? Precisa, que tipo de pessoa? Isso só o tempo vai dizer? Só os estudos é que vão dizer. Nós não sabemos ainda se tem algum fator predisponente, se tem algum fator contribuinte. Agora, a causa da microcefalia é inequivocamente outra coisa. A imensa maioria das mães que tem criança com microcefalia relatam que nos primeiros meses de gestação tiveram uma enfermidade que é compatível com Zika. Isso é uma relação absolutamente estabelecida, tranquila, inquestionável. Agora, ministro, em relação a essas mães, a gente tem acompanhado a peregrinação de muitas dessas mulheres do Nordeste que tiveram esses bebês com microcefalia, com dificuldade de atendimento, de reabilitação agora para essas crianças. Como é que o Ministério da Saúde está se mobilizando para prover esses cuidados? Nós estamos, inclusive, agora fazendo uma busca ativa dessas crianças. Então, nós temos o nosso telefone 136, temos 200 pessoas trabalhando nisso daí, indo atrás das mães, telefonando para as mães e orientando e oferecendo os serviços que nós dispomos, que não são do Ministério, são dos municípios e são dos estados, conveniados conosco. Então, o Ministério está fazendo essa ação, que é feita também pelos municípios, que é feita também pelos estados. Então, ocorrem esses casos no estado do Pernambuco. De quem é a responsabilidade? Do prefeito da cidade onde ocorreu e do governo do estado que faz essa ação. Mas nós estamos colaborando, estamos fazendo também, porque é um momento de crise que todos têm que estar envolvidos para ajudar e amenizar o sofrimento, que é grande. Então, nós estamos fazendo todo o esforço para fazer a estimulação precoce dessas crianças, dar todo o apoio às crianças no seu desenvolvimento, o apoio às mães. Temos uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, que está colocando uma assistente social para acompanhar essas mães com as crianças com microcefalia, para conseguir o benefício previdenciário continuado para essas crianças após o diagnóstico confirmado de microcefalia. Então, tudo estamos fazendo para amenizar um problema que é gravíssimo, que é uma enfermidade irreversível, incurável, e que a gente sabe, e inclusive sabemos que a microcefalia causada pelo vírus Zika, ela é uma microcefalia muito mais forte, mais efetiva do que as outras microcefalias. Inclusive, por conta disso, vários médicos, inclusive a doutora Adriana Mello, está defendendo que se mude o nome, né? Não, comece a tratar-se como síndrome da Zika congênita e não mais apenas microcefalia, porque já existem vários casos de crianças com a circunferência normal da cabeça, mas com várias lesões cerebrais. A gente vai caminhar para isso, para essa mudança do nome? Eu acredito que sim. Por que a gente sempre chama microcefalia? Que é o que chama a atenção em primeiro lugar. Mas a gente sabe que o vírus Zika não causa só microcefalia. Ele traz também problema na visão das pessoas, em grande parte. Traz um problema de artrogripose, que a criança nasce com os braços, as pernas tortas, né? Tudo isso aí fruto, quer dizer, consequência da ação do tropismo que o vírus Zika tem pelo sistema nervoso das pessoas. Uhum. Em relação aos testes diagnósticos, a gente percebe que hoje ainda há a dificuldade de acesso para testes de dengue. Não são todos os estados que estão testando dengue, e Zika hoje acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Agora, se não tem ainda nenhum teste para dengue, como é que você vai ter o diagnóstico para Zika? O diagnóstico de Zika era feito exatamente assim. Quer dizer, primeiro a clínica da Zika, ela é diferente da clínica da dengue e da chikungunya, porque elas têm uns sintomas comuns: febre, dor de cabeça, dor no corpo, todas três têm. A dengue e a chikungunya têm a febre elevada, a Zika já tem a febre branda, a dor de cabeça atenuada e a dor no corpo também menor. O que é que sobressai na Zika, que é muito característico dela? É o prurido e a vermelhidão pelo corpo. Então, o que mais chama atenção
da sintomatologia da zika é a vermelhidão pelo corpo e a coceira, o prurido. E também a vermelhidão nos olhos, sem coceira e sem, como é que se diz? Sem pus, sem infecção, né? Então, fugiu o raciocínio que você perguntou? A questão da falta de diagnóstico para dengue, como é que a gente vai conseguir então confirmar a zika? Então, o que é que ocorre? Hoje nós temos diagnóstico para dengue, para chikungunya e para zika. Então, nós adquirimos os kits de diagnóstico de zika e já distribuímos e preparamos 24 laboratórios centrais dos estados. Temos mais 4 laboratórios próprios nossos e já estão abastecidos desse kit para zika. Então, qualquer pessoa hoje pode fazer o teste para dengue, para zika e para chikungunya. Não tem, a gente aqui em São Paulo, muito do diagnóstico de dengue é feito apenas pela clínica, porque não tem teste para todo mundo. Esses testes atrasaram a aquisição desses testes, mas aqui para São Paulo, por exemplo, nós já enviamos segunda-feira. Os testes já vieram para cá de dengue. E nós estamos adquirindo agora da Fiocruz testes para fazer todas as três viroses de uma vez só. Então, esses testes que nós vamos receber agora da Fiocruz é chamado 3 em 1, é um teste NAT. A pessoa está com os sintomas, está com febre. Vai então ao laboratório, colhe o sangue, em 2, 3 horas diz se a pessoa está com dengue, com chikungunya ou com zika. Para finalizar, ministro, a gente, por conta dessa questão da microcefalia, reacendeu no país o debate sobre aborto. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, a posição do Ministério da Saúde, a nossa posição como agente público é uma só, é a da defesa da legalidade. Nós vivemos num país democrático, sob o império, no Estado de Direito, e o dever de todo agente público é cumprir a lei. E a legislação hoje não contempla esse tipo de aborto. O aborto no Brasil só é permitido em caso de estupro, em caso de perigo iminente da mãe ou em caso de anencefalia. Então, no caso aqui de microcefalia, não está enquadrado, não é, nessa questão do aborto. Então, a posição nossa oficial não poderia ser outra. Nós somos agente público para cumprir a lei, da defesa da legalidade.